uma palavra que eu ministrei aqui em uma das vigílias e eu gostaria de compartilhar ela. Capítulo 19 do livro do Gênesis. No capítulo 19, nós vamos meditar no verso de número 17 e também no verso de número 26. Gênesis capítulo 19, verso de número 17 e também o verso de número 26. Diz: E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém. Eu gostaria que você dissesse uma palavra profética para pelo menos 3 pessoas antes de eu ministrar essa palavra. Gostaria que você dissesse para elas assim, ó: você tem futuro. Faça isso. Você tem futuro. Quem aqui de fato acredita nisso, diga aleluia. Você tem futuro. Queridos, preste bem atenção. O tema da minha ministração hoje é os exterminadores de futuro. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... os exterminadores de futuro. Se tem algo que o ser humano tem, é a consciência do futuro. Não existe nenhum outro ser criado por Deus que tenha tanta consciência acerca do futuro como o ser humano. O ser humano é um ser que pensa, que projeta, que imagina, que analisa as coisas. Não é à toa que nós gastamos tempo do nosso dia e da nossa vida falando do futuro. Nós vamos projetar, nós vamos construir, nós vamos fazer, vai ter a viagem tal, um dia eu vou chegar em tal lugar, porque o ser humano, ele tem a plena consciência de que a vida não é só o aqui e o agora. Mas você tem que entender que o diabo também sabe do seu futuro. E se tem algo que é impossível de dar errado, é o futuro do crente. O futuro do crente é tão certo como o dia de hoje. O teu futuro é tão certo como o que está acontecendo agora. O seu futuro é impossível de dar errado. Pastor, por que é impossível de dar errado? Porque o seu futuro está em Deus. O seu futuro não vai estar em Deus, já está em Deus. E Deus já está te esperando lá no futuro. Se chegar em Deus, não tem como dar errado. Pastor, e se eu sofrer uma tragédia? Pastor, e se eu sofrer um acidente? Tudo que as tragédias podem fazer é abalar as estruturas do seu corpo, é danificar o seu corpo, é prejudicar o físico. Na alma não tem uma tragédia que toque. Acerca da sua salvação não tem tragédia, não tem acidente que possa tocar nisso. O teu futuro está certo. Pastor, e se eu morrer amanhã? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Seu futuro está certo. Não tem nada que possa impedir e fazer o teu futuro dar errado, se ele já está em Deus. Alguém consegue dizer amém por isso? Amém. O teu futuro está certo. Agora escuta, o diabo sabe muito bem do seu futuro. O diabo sempre vai lutar e tentar te convencer de que você não tem aquilo que Deus já disse que você tem.
O diabo vai lutar para te convencer de que você não tem futuro. O diabo vai lutar para provar para você que você de fato é um fracassado, que você é um zero à esquerda, que você é um miserável, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não vai alcançar os objetivos, que a vontade de Deus não vai se tornar realidade em sua vida. O diabo vai lutar para te convencer. O diabo até vai usar pessoas para tentar te convencer de que o teu futuro não vai se tornar uma realidade. O diabo vai lutar. Talvez o diabo usa um amigo, talvez ele usa uma amiga, talvez o diabo usa até a sua mente fraca mesmo, para você dizer para si próprio: eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não vou vencer, eu sou um fracassado, eu não tenho futuro, a minha história de vida é uma vergonha, eu nasci para perder. Às vezes o diabo vai conseguir usar sua própria boca para convencer você de que você não tem futuro. Talvez o diabo vai usar sua mãe. O pastor, o diabo usa a mãe? Usa. Tem mães que são instrumentos de Satanás. E elas têm a única missão de conscientizar o filho de que ele não terá futuro. Não vai dar certo, o seu casamento vai ser uma vergonha. Você nasceu para me envergonhar, você é um endemoniado, você é um fracassado. Vai lutar para convencer de que você não tem futuro, mas eu estou trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Você tem futuro. Você tem. Ninguém vai mudar isso. Ninguém vai apagar essa realidade. Você tem futuro. E quando lemos a Bíblia, é fácil entender por que o diabo luta tanto contra o nosso futuro. Por que o diabo faz isso? É porque o diabo tem algo que nós não temos. E nós temos algo que ele não tem. Pastor, o que o diabo tem que nós não temos é passado? Nós não temos passado. O nosso passado é a nossa vergonha, o nosso passado é a nossa tristeza. O nosso passado é o nosso ponto fraco. Ei, todo mundo sabe que quando toca no nosso passado, isso vai nos magoar. E o diabo também sabe disso. Observa que quando o diabo quer criar uma briga de casal na sua casa, é só tocar no passado. Você fez isso, lembra? Você fez aquilo, lembra? Não, mas você... Principalmente a mulher que tem uma memória histórica, fantástica. Ela vai lembrar de coisas de quando você se viu a primeira vez. Ela vai lembrar do primeiro encontro, que você esqueceu de oferecer um pedacinho do picolé para ela. Que você comprou um chocolate e comeu sozinho. Como faz isso? Ela vai lembrando, porque a discussão começa histórica. Ela começa histérica e depois vira histórica. Começa histérica e grita, daqui a pouco ela vai falando de datas que você já esqueceu, não lembra mais. Aí é a hora do marido revidar, como ele vai mostrando o passado dela. Começa a briga, porque no passado tem problemas. No passado tem lembranças amargosas. No passado tem culpa no cartório. No passado tem erros que você cometeu. E o diabo sabe muito bem, ele usa o nosso passado contra nós mesmos. Uma vez que você é salvo por Jesus, você já não quer mais saber do passado. É lógico que você vai conhecer pessoas que têm o prazer de contar o seu passado. Eu conheço pessoas que transformaram o passado pecaminoso e podre em uma fonte de renda. E viaja nos púlpitos das igrejas sem pregar o evangelho. Só vão contando o passado, que eu era e que eu fazia. E conta com uma vantagem tão grande que parece que ele está triste porque deixou de fazer o que fazia. Porque tem prazer no passado podre. Mas quem é salvo por Jesus tem nojo do passado, tem vergonha do passado. E o diabo, ele quer pegar o teu passado e lançar no seu rosto. Talvez o diabo use alguém que está próximo de você para lançar o teu passado, tirar a sua credibilidade e as suas credenciais que você tem no presente. Por que o diabo faz isso? Porque o diabo tem passado.
O diabo tem um passado muito lindo. Quando o diabo olha para trás, ele só tem lembranças de coisas boas. Do que o diabo lembra? Que ele andava em ruas de ouro. Do que o diabo lembra? Que ele conheceu muros de jaspe. Do que o diabo lembra? Que ele conheceu o trono de Deus. Do que o diabo lembra? Ele lembra do cântico dos querubins, ele lembra do canto dos anciãos, ele lembra só de coisas boas, porque o passado dele é que ele era anjo de luz. Então o diabo tem um passado bonito, você não tem, eu não tenho. Mas tem uma coisa que nós temos e o diabo não tem. Nós não temos passado, agora futuro nós temos. Futuro nós temos. Ei, o diabo pode nos acusar do nosso passado, mas o diabo é incapaz de olhar para frente. O diabo não tem prazer nenhum em pensar no futuro, sabe por quê? O futuro dele já está selado, é o inferno e é o lago de fogo. Ele já está condenado antes mesmo do julgamento final. Ele já está condenado, não tem promotoria, ele não tem advogado de defesa, ele já está condenado. Agora o crente mais fraquinho que entrou aqui, dizendo: Deus, me ajuda a ser crente, está difícil te servir, me dá força, me ajuda a vencer o diabo, me ajuda a vencer a carne, me ajuda a vencer o mundo. Esse crente fraquinho, que continua crente confessando a Jesus, quando ele olha para frente, ele vê que em breve os céus vão abrir e ele será arrebatado. Tem futuro, só quem tem futuro faz alguma coisa para adorar a Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Não deixa ninguém te convencer o contrário. Você tem futuro. E o texto que nós lemos aqui esta noite, ele está tratando exatamente disso. Ele está tratando de um povo que tinha futuro, ou melhor, uma mulher que tinha futuro. Mas ela mesma, olhe para cá, porque o que eu vou falar é muito forte. Talvez você não veio nem pronto para ouvir isso. Ela mesma exterminou o futuro dela. Não foi um demônio. Não. Não foi uma maldição hereditária. Não foi uma macumba que fizeram para ela. Não foi um feitiço que foi lançado sobre ela. Ela mesma. Tem dias que eu fico surpreendido em ver pessoas que lutam para exterminar o futuro da família. Existem pessoas que se esforçam para exterminar o futuro dela mesma. Existem pessoas que o único inimigo que lhe prejudica é ela própria. Ela luta para destruir, ela luta para aniquilar, ela luta para destruir as boas amizades. Está em um bom emprego e se esforça para ser mandado embora. Você já viu pessoas assim? Se esforçam. Você vê que ela está ganhando bem, o emprego é bom, mas ela está se esforçando para ficar desempregada. Tem jovens que se esforçam para prejudicar o pai e a mãe. Ele se esforça para ver o pai e a mãe tristes, abatidos, debilitados. Porque são exterminadores de futuro. E o texto que nós lemos mostra a mulher de Ló exterminando o próprio futuro. É ela que extermina. Mas a história de Ló é uma história bonita, porque a história de Ló começa assim. Ele tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Talvez semelhante a você. Tem tudo para dar errado, mas já está dando certo. Tinha tudo para não acontecer, mas não vai acontecer, já está acontecendo. O Ló tinha tudo para dar errado, mas o Ló, ele foi educado por um tio que se chamava Abraão. E esse tio era tão bom e tão inteligente, que ele era amigo de Deus. Quando Deus vinha aqui na terra, Deus visitava o Abraão e conversava com Abraão. Então Ló começa a andar com Abraão, e o Abraão era muito rico, o Abraão era muito inteligente, o Abraão era um homem de fé, que andava com Deus, amigo de Deus. O Ló começa a aprender com Abraão, não dá outra. O que acontece? Ló
também fica muito rico. Ló virou um fazendeiro. Ele ficou tão rico que ele, junto com Abraão, não conseguiam ter estrutura física para comportar as fazendas que eles tinham. Eles eram muito ricos. Começou a dar briga. Briga do quê? De Abraão com Ló? Não. Quem brigava eram os funcionários. Porque geralmente quem gosta de briga são pessoas assim, de baixa cultura. São pessoas de pouca inteligência. São pessoas que não gostam de pensar, não gostam de analisar, não gostam de ver o ponto de vista do outro. São pessoas que pensam muito em si. Geralmente os sábios correm de confusão, correm de contenda. Talvez lá na sua família tenha alguém assim inteligente, que quando a briga começa ele só olha e não diz nada. Porque ele diz, não vale a pena se envolver. Abraão olha para Ló e chega a uma conclusão, dizendo, olha, não dá para a gente continuar juntos. Porque eu não sou homem de briga, eu não sou homem de confusão. Eu sou da paz, eu ando com Deus. Deus visita a minha casa, eu sou adorador, eu tenho vida de oração. Eu não vou me envolver com essas coisas. Porque todo fofoqueiro não tem vida de oração. Toda mulherzinha cri-cri, 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 não tem vida de oração. Todo homenzinho cri-cri, cri-cri, ignorante, não tem vida de oração e nem comunhão com Deus. O Abraão tinha. Abraão chama o Ló e diz, Ló, a terra está aí. É o seguinte, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher avançar, eu retrocedo. Se você escolher o norte, eu fico com o sul. Se quiser o sul, eu vou para o norte. Escolha. O Ló parou e disse, é eu que escolho, tio. Sim, meu sobrinho, escolha. Ló colocou os olhos em Sodoma e disse, é para lá que eu vou. Sodoma, marcha em direção a Sodoma. Abraão não precisava escolher, porque Abraão sabia. Quando Deus chamou Abraão, escuta isso, e eu gostaria que você recebesse isso na sua alma. Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se tu uma bênção. Deus está dizendo a Abraão, seja você a bênção, seja você uma bênção. Sabe o que Abraão entendeu? Eu sou a bênção. Eu não preciso escolher o lugar. A bênção sou eu. Então, pode escolher, sobrinho. Porque eu sei que a bênção não está no lugar. A bênção está em mim. Se eu pisar no deserto, vai dar certo. Se a noite for escura e eu chegar, vai ter luz. Se faltar tudo, Deus vai prover. Não é o lugar, é eu. Ei, eu vim profetizar. A bênção não é a tua empresa. A bênção é você que trabalha lá. A bênção está em você. Quem recebe, dá um glória maior que esse. Está em você, oh glória. A bênção está em você. Abraão entendia isso. Ló escolhe a região de Sodoma e Gomorra. E lá vai Ló para Sodoma. Sodoma era uma cidade sem futuro. Gomorra também. Aquela cidade não tinha futuro. Deus já havia decidido. Queria destruir Sodoma e Gomorra. Deus havia decidido, Deus havia determinado. Deus disse, eu vou acabar, porque não tem futuro. Esse lugar não tem futuro. Quais eram os problemas de Sodoma? Perversão moral. Quais eram os problemas de Sodoma? Eles não respeitavam estrangeiros. Eles não respeitavam nada sagrado. Eles não respeitavam ninguém. Sodoma era sem futuro. Sodoma era igual ao Brasil. Isso aqui não tem futuro. Em breve Jesus vai nos arrebatar, porque esse país não tem futuro. Os Estados Unidos da América não tem futuro. A União Europeia não tem futuro. Todas as promessas vão cumprir. Inclusive a que diz que seremos arrebatados. Ei, Sodoma não tinha futuro. Deus decide que vai destruir, mas o Ló, que tinha futuro, ele foi viver no meio dos sem futuro. É isso que acontece. Veja se o quadro de Ló não tem a ver com o que nós encontramos hoje. Quantas pessoas que têm futuro, mas só se envolvem com gente sem futuro. Talvez é o seu irmão, você olha para ele, seu irmão tem futuro, mas os amigos dele, tudo sem futuro.
Talvez você olhe para sua irmã, sua amiga, e a sua amiga tem futuro. Mas as amigas que ela tem, todas sem futuro. Talvez é você, que é um homem de futuro, é uma mulher de futuro, mas só se envolve com quem não tem futuro. Tem gente que é assim. Tem mulheres que ela só gosta de homens sem futuro. De qual que ela gosta? O que não trabalha, o que não estuda, o que maltrata ela. O sem futuro, ela se apaixona, pastor, ninguém manda no coração. Tem homens que é assim também. Tem homens que só se apaixonam por mulheres sem futuro. Ele olha as mulheres de Deus na igreja, a moça de Deus, não. Ele só gosta daquelas que dançam e desce até o chão e sobe. Ele só gosta daquela que põe um tampinho assim, ó, um pedaço de pano e balança e rebola. Ah, pastor, que tentação. É semelhante a Sansão. Sansão era um homem de futuro, mas só gostava de mulher sem futuro. Ele se perdeu nessa. Tem moça que é do mesmo jeito. Elas só se apaixonam pelos nem. Pastor, quem são esses? Aqueles que nem trabalham, nem estudam, nem dá glória, nem vem para a igreja, nem honra o pai, nem honra a mãe, nem acorda cedo, nem tem aptidão para fazer alguma coisa, nem oferta, nem dá esmola, nem gosta da escola, nem gosta de ouvir conselho, o nem, e ela quer ser feliz. Não dá certo. Quem tem futuro não pode se envolver com quem não tem futuro. Sabe o que é que Deus decidiu? Eu vou tirar o Ló daí. Porque quem tem futuro não pode ficar no meio de quem não tem futuro. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a sua vida, e é profética. Deus vai te tirar do meio desse povo sem futuro. Ei, Deus vai tirar você desse quintalzinho sem futuro, que só tem fofoca, só tem confusão. Deus vai tirar você dessa empresa que não tem futuro. Deus vai tirar você desse ambiente que não tem futuro. Prepara, porque Deus vai virar a página. Deus vai mudar a história. Quem crê, libera um glória para Jesus. Oh glória. Ei, Deus envia os anjos até a casa de Ló. E os anjos vão na casa de Ló. O que os anjos foram fazer? Tirar a família que tem futuro do meio daqueles que não têm futuro. O anjo chegou para isso. Eu vou separar o negócio. Tem julgo desigual nisso aqui. Tem coisa que não dá certo. Então, vou tirar os que têm futuro do meio dos que não têm futuro. Marcou o dia de sair. Lá vai o anjo para tirar eles de lá. Mas diz o texto sagrado que quando os anjos marcaram o dia da saída, olhe para cá, eles vão sair de Sodoma, porque Sodoma vai ser destruída, não tem futuro. Sabe o que acontece? Eles vão sair de Sodoma assim, ó, arrastando o pé. Sabe aquelas pessoas que está mal e não quer sair? Ah, pastor, não sei se eu saio desse emprego. Ah, eu tenho dó do meu patrão. Ah, pastor, eu não sei se eu saio desse namoro, eu tenho dó dele. Ele é sem futuro, rapaz. Ei, menino, ele não tem futuro. O que você está fazendo nisso? Ai, pastor, não fala assim, pastor. Dói. É o Ló. Vamos sair de Sodoma? Lentidão. Sai desse quintal. Ah, pastor, fui criado aqui, nesses 2 cômodos. Nesse 1 cômodo. Não dá para sair, pastor. Eu sempre morei nessa viela, pastor. Não dá. Vamos. E os anjos, vamos. Os anjos pegam eles pelas mãos e dizem, eu tenho pressa. E começam a tirar com rapidez. Escuta. Deus tem pressa em arrancar você do meio desse povo que não tem futuro. Deus tem pressa. Ei, tem gente que já passou da hora de sair. Deus vai tirar você daí, porque o que Deus tem para você é grande, é maior e não cabe nesse ambiente pequeno. Deus vai tirando eles. Mas quando os anjos vão tirando eles do meio da cidade e daquela região, um dos anjos toma uma palavra, olham para a família e diz, vocês estão saindo daqui.
Agora escute os meus conselhos. Primeiro conselho, que é a ordem. Não olhes para trás de ti. Olha a ordem. Não olhes para trás. Não olhes. Saindo de Sodoma, esqueça. Não olhes para trás. Acabou. Não olhes para trás. Esqueça. Sodoma é passado. Sodoma é caso de ontem. Sodoma é história do ano passado. Sodoma é coisa de 10 anos atrás. Sodoma já passou. Sodoma já era. Não olhes para trás. Mas o anjo não para aí. Além dele dizer não olhes para trás, o anjo, ainda tomando a palavra, diz também não pares. Saiu de Sodoma, não pares. Era a ordem. Mas a mulher de Ló era daquelas mulheres cri-cri. Tem mulher que não sei, tem mulher que acha que até o diabo olha para o marido dela e diz, eu não sei como ele aguenta. Eu não sei. Quando Deus olha para ele, Deus diz, eu vou te dar um galardão bem grande aqui, meu filho. Porque para suportar o que você suporta aí, eu vou te recompensar, aguenta firme. Ei, aqui a mulher de Ló, eu imagino, isso aqui é eu imaginando, que ela já foi reclamando no caminho. Eu não queria sair de Sodoma, Ló. Calma, mulher. Eu já falei que eu não queria sair de Sodoma. E outra, esses 2 anjos são muito chatos. A nossa vida era boa. Calma, mulher, calma. Calma, mulher. Daquelas. Uma reclamação por minuto. Eu não estou aguentando esse negócio. E tem mais, ó. Esse anjo está pensando que é quem para mandar em mim? Olha lá. Nem meu pai mandava em mim, nem meus irmãos mandavam em mim, nem você manda em mim. Quem esse anjo pensa que é? Tem gente assim. O pastor é quem para falar assim? Quem ele pensa que é? Tem. Oh, é a Bíblia, tem Bíblia. Agora tem que... A mulher de Ló era dessas aí. Ló, calma, mulher, calma. Às vezes Ló é dizendo calma, mas por dentro é dizendo, queima esse negócio, Jesus, me dá livramento. Que cruz. E lá vai o Ló e a mulher. Olha, Ló, quem manda na minha vida sou eu. Eu olho para onde eu quero, eu faço o que eu quero e eu vou olhar para trás. Quando ela olha para trás e tenta olhar para frente, não deu mais. Ela ficou convertida em uma estátua de sal. Aqui a mulher destruiu tudo. Ela exterminou o futuro. Ela poderia ter vivido mais. Ela poderia ter construído mais. Ela era mãe. Poderia ter se tornado avó. Aquela mulher tinha um casamento. Ela poderia ter projetado a vida para comprar uma bela de uma rede no futuro. Deitar na rede, contar história para os netos. Ela poderia ter pensado em lá na frente, como eles eram agropecuaristas ou pecuaristas, poderia ter pensado em criar mais umas galinhas, uns gansos, ter uns passarinhos exóticos. Mas não, ela exterminou o futuro. Deus te trouxe aqui esta noite. Talvez você nem entende por que veio aqui. Mas é Deus que te trouxe para dizer, você tem futuro. Mas você tem atitudes que estão destruindo o teu futuro. Tem sentimentos dentro de você que está destruindo o teu futuro. Tem comportamentos em você que está destruindo o teu futuro. Existem palavras que você fala e elas têm o poder de destruir o teu futuro. Mas a voz de Deus está falando ao teu coração, proteja o teu futuro. Santifique a tua vida. Seja fiel. Respeite a palavra, caminha com Deus, porque Satanás não tem futuro, o mundo não tem futuro, mas você tem. Você tem. Pega na mão de alguém e diga, você tem futuro. Oh, glória. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, confrontando você na mente, na alma e no espírito, e dizendo, você tem futuro.
futuro você tem. Mas ela destruiu o futuro com duas atitudes. Primeira atitude, ela olhou para trás, destruiu o futuro. Quando você tem a mania de ficar olhando para trás, eu já falei isso aqui, você destrói o futuro. Quando você fica olhando para trás e pensando no seguinte: eu era, hoje não sou, eu tinha, eu fazia, acontecia, isso daqui já foi bom, a vida já foi boa, eu já gostei, eu já pratiquei. Quando você tem essa mania de ficar olhando para trás, você extermina o seu futuro. Aquela mulher olhou para trás, procurando o quê? Só coisas ruins. Ela não estava olhando para trás, atrás de coisas boas. Ela estava olhando para trás, procurando Sodoma, queimada, sendo queimada a fogo. Aquilo era uma podridão, um fedor horrível. Aquela fumaça de carne humana misturada com carne de animais, com grama misturada com capim, a mistura da flora e da fauna, sendo queimada junto, sendo queimado tudo. E era isso que aquela mulher queria olhar. Ela queria olhar coisas ruins que ficaram para trás. Quando você fica olhando para as coisas ruins que ficam para trás, quando você fica lembrando para as coisas decepcionantes que ficam para trás, quando você só olha para os erros da esposa que você tem, olha o passado só para lembrar dos erros dela. Quando você olha o passado só para lembrar dos erros do seu marido, das vezes que ele falhou com você, das vezes que ele fracassou, das vezes que ele tentou e não deu certo, você extermina o seu futuro. Você destrói o seu futuro. Quando você fica dizendo: eu deveria ter feito, deveria ter acontecido, eu deveria ter agido assim, eu deveria ter agido daquele jeito, eu estou afirmando algo de Deus para você. O tempo não volta. Ninguém vai consertar a mulher torta que você foi no passado. Ninguém vai consertar o homem torto que você foi no passado. Ninguém vai consertar o pai irresponsável que você foi no passado. Ninguém vai consertar a mãe incompetente que você foi no passado. Ninguém vai consertar o criminoso que você foi no passado. O tempo não volta. O caminho é para frente. O tempo não para e não volta. Ele só caminha para frente, para frente, para frente, para frente. Não tem como paralisar o tempo. Não existe pregação que conserta passado. Não existe louvor que conserta passado. Não existe testemunho que conserta passado. Não existe profecia que conserta passado. O teu passado já passou. Acorda, se conscientiza. Pastor, o que eu vou fazer? Para de ficar chorando, para de ficar lamentando. Se você já passou pela cruz, o teu passado não tem mais poder sobre a tua vida. Se você passou pela cruz, o teu passado não tem mais poder sobre o teu presente. Não vai determinar o teu futuro, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Recebe novidade de Deus agora. Recebe novidade de Deus agora. Vai ter novidade na tua casa. Eu estou profetizando. Vai ter novidade no teu casamento. Vai ter novidade na tua vida financeira. Vai ter novidade na tua história. Está vindo um novo tempo de Deus para a tua vida, muito melhor do que tudo que passou. É o tempo da santidade. É o tempo da vida no altar. É o tempo da dupla honra. É o tempo de resistir o diabo, e ele vai ter que correr. Ei, abre a tua boca para celebrar. Glória! Oh, glória! Olhe para alguém ao seu lado e diga: não olhes para trás. Não olhes. Não olhes. Olhe para frente. Para frente. Mas aquela mulher comete outro erro. Porque quando aquele anjo está direcionando eles, o anjo diz: não olhes para trás e também não
pare. Para não. Não para. Tem uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Não para. Ei, para de orar não. Não para de consagrar a sua vida. Não para de acreditar naquilo que Deus te prometeu. Não para de santificar. Não para de evangelizar a tua família. Não para de orar pelos teus inimigos. Não pare de semear coisas boas. Não pare de crescer na graça e no conhecimento. Não pare de aguardar o arrebatamento da igreja. Não pare de buscar poder e unção de Deus. Não pare de buscar intimidade com Deus. Não pare de adorar em hipótese alguma. Não pare de coroar o trono de Deus com teu louvor. Não pare de abrir o teu coração para receber a plenitude de Deus que está em Cristo. Não pare. Haja o que houver, não pare. Aconteça o que tiver que acontecer, não pare. Por mais que seja difícil, não pare. Por mais que alguém te convide para parar, deixa claro, eu não posso parar. Eu não vou parar. Não pare. Não pare. Não pare. Talvez você entrou aqui pensando em parar. As circunstâncias estão dizendo pare. O coração diz pare. As suas expectativas diz pare. Mas a voz de Deus está dizendo não pare. Não pare. Não pare essa faculdade. Não pare esse projeto. Pastor, eu comecei, não pare. Cheguei no meio, não pare. Eu estou perto do fim, não pare. Ei, não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Foi a ordem que o anjo deu para a mulher de Ló. A ordem foi clara. Não olhes para trás e não pare. Foi ordem. Quando a ordem for dada, obedeça. Nós temos um problema muito sério com a obediência. Seríssimo. Mas não é só nosso. Esse problema é um problema histórico na humanidade. Esse problema não é um problema só da humanidade. Esse problema acometeu até a terça parte dos anjos. A dificuldade de obedecer comandos que são dados por Deus. Você quer ter uma vida de vitória? Obedeça ao comando. Você quer chegar longe? Obedeça ao comando. Pastor, está difícil. Quem foi que te prometeu facilidade? Quem foi que te prometeu um mar de rosas? Quem foi que te prometeu descanso e tranquilidade aqui? Ei, não pare. Pastor, as aflições, não pare. O sofrimento, chegou um não pare. Pastor, eu não sei o que fazer. Sabe, tem uma coisa que você pode fazer, é não parar, não pare. Não pare. Pastor, não estou enxergando nada. Caminha. Não para, não para. A ordem foi dada, mas a mulher de Ló parou. Quando ela parou, ela destruiu tudo. Perdeu visão, audição, olfato, paladar, perdeu o tato, perdeu os instintos, todos os sentidos, perdeu o casamento. Ela acabou com tudo. E Deus te trouxe para dizer, se você parar, você vai colocar tudo em risco. Eu não estou crendo que você caminhou até aqui para parar agora. Não. Eu não estou acreditando que depois de caminhar tanto com Jesus, depois de provar do maná celestial, depois de comer da carne de Cristo e beber o seu sangue, depois de já ter a salvação em Cristo, depois de respostas de orações na vida, promessas cumpridas, eu não estou crendo que você vai parar agora. Ei, se chegou aqui, tenha certeza que você não para. Se Deus te trouxe aqui neste domingo, é porque Ele tinha renovo para as tuas forças, alegria para a tua alma. Ele está te dando resistência, resiliência.
Sabe por quê? Se alguém tiver que parar, vai ser os teus perseguidores. Se alguém tiver que parar, vai ser a fofoqueira. Se alguém tiver que parar, vai ser quem te amaldiçoa. Se alguém tiver que parar, será os demônios. Se alguém tiver que parar, vai ser Satanás. Porque você não para. Não para, não para, não para. Quem recebe essa palavra aqui? Levanta a mão e dá a maior glória da noite. Não para, não para, não para, não para. Balança essa pessoa do teu lado e diga: não para, não para, não para, não para, não para, não para. É ordem, pastor. Qual foi o problema da mulher de Ló? É que ela resolveu parar. Quando ela resolveu parar? Ela resolveu parar antes do fim. Esse é o problema. O problema é que você quer parar antes do fim. Havia um destino que foi dado. O anjo que guiava, os anjos que guiavam aquela família, eles haviam dado um destino para a família, dizendo: escapa lá para o monte. Ou seja, só pare no monte. Não pare antes. Não pare antes. Você acha que aqueles anjos, direcionados por Deus, e Deus não conhecia a estrutura da família? Lógico. Você acha que Deus está mandando você continuar, sendo que você não tem forças para continuar? Não, Deus não é irresponsável. Se Deus está dizendo continua, é porque Ele já viu a sua vitória. E Ele sabe que você pode continuar. Se Deus está dizendo que a luta está vindo, e Ele permitiu que a luta chegasse, é porque Ele já sabe que a vitória é sua e não do inimigo. Ei, não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que possais suportar. Antes, com a tentação, Ele dá um escape. Ele dá, é Bíblia. Não tem como negociar essas verdades. E o salmista cantando, ele disse: Ele conhece a nossa estrutura. E Ele lembra que somos o quê? De ferro, de metal, de ouro, de diamante. Ele lembra que somos pó, somos frágeis. Se a luta chegou, é porque o teu Deus já te sondou e Ele sabe que você pode vencer. Ele sabe que você pode triunfar. Eu quero que você escute isso e guarde na tua alma. Se Deus te deu um destino para chegar, é porque Ele sabe que você tem forças. E se as forças acabarem, Ele vai te renovar. Ele se responsabiliza pela missão que Ele te deu, pelo chamado que você tem. Ele se responsabiliza. E a ordem dele para a tua vida é: não para. Não para, não para, não para, não para. Pastor, e se a família se cansasse? Deus está dizendo: caminhe cansados, mas não pare. É o mesmo que Ele está dizendo para você: cansou? Caminha cansado. Venha para a igreja cansado. Vá para a célula cansado mesmo. Ora cansadinho mesmo, mas não para. Pastor, e se o desânimo chegar? Caminhe desanimado. Estou desanimado, mas estou louvando. Estou desanimado, mas estou adorando. Estou desanimado, mas estou lutando contra Satanás. Estou vencendo. Pastor, e se não houver forças? Caminha fraquinho. Estou fraquinho, mas eu não parei. Deixa Satanás saber que o fraquinho continua lutando, marchando. Pastor, e se houver lágrimas? Caminha chorando, chorando, limpando as lágrimas e caminhando. Pastor, e se eu perder a vontade? Caminha sem vontade mesmo, mas não para.
para, não para. E se eu perder a alegria, caminha sem alegria, mas não pare. E se falar mal de mim, é eles falando mal de você e você caminhando. E se me caluniar, é eles caluniando e você caminhando. E se o diabo entrar na frente, é o diabo na frente e você caminhando. E se houver feridas, caminha ferido, mas assim diz o Senhor: não para. Só quem não vai parar. Levanta a mão, recebe a autoridade de Deus agora. Fecha os teus olhos e abre a tua boca. Eu vou te dar 2 minutos para você adorar com mais intensidade. Pega na mão dessa pessoa que está ao teu lado. Deus é renovar, e a unção renovadora, ela vai passar de um para o outro aqui. Vai adorando. Deixa Deus te usar para orar por alguém agora. Vai orando, vai ministrando na vida dele. Vai orando. Talvez ele chegou aqui pensando em parar. Talvez ela chegou aqui pensando em parar, mas não vai parar. Não vai parar. Jesus está te renovando agora, não para. Jesus está te tocando agora, não para. A palavra de Deus está penetrando até a divisão da tua alma e do teu espírito, e dizendo: não para. O Espírito Santo, teu melhor amigo, ele está dizendo: não para. Tem vitória para quem não para. Tem realização para quem não para. Tem provisão para quem não para. Tem cura para quem não para. Tem autoridade para quem não para. Tem ousadia para quem não para. Recebe. Se eu fosse você, eu continuava adorando. Continue adorando. Tem coisa boa de Deus indo na tua direção. Pode adorar, aumenta essa adoração. Levanta a tua voz para adorar. Eu vou deixar você dar glória. Você tem futuro. Então não olhes para trás. Você tem futuro. Não pare. Fica de pé. Eu quero orar por você que tem futuro. Mas as circunstâncias